O simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. Paga a sua dívida à vida, não pela ação, mas pelo sofrimento. As dores da maternidade e os cuidados inquietadores da infância. Deve obedecer ao homem, ser uma companheira paciente que lhe torne a existência calma. Não é feita nem para os grandes esforços, nem para dores ou prazeres excessivos. A vida para ela pode decorrer mais silenciosa, mais insignificante, mais serena que a do homem, sem que ela seja, por temperamento, melhor ou pior. O que torna as mulheres particularmente aptas para cuidar, para dirigir a nossa primeira infância, é o fato delas mesmas se conservarem pueris, frívolas e de inteligência acanhada. Conservam-se toda a vida umas crianças grandes, uma espécie de intermediárias entre a criança e o homem. Observa-se uma jovem divertindo-se um dia inteiro com uma criança, dançando e cantando com ela. E imagine-se o que um homem, com a melhor das vontades, faria em seu lugar. A natureza parece ter querido fazer com as jovens o que se chama, em estilo dramático, um lance teatral. Durante alguns anos, adorna-as de uma beleza, de uma graça e de uma perfeição extraordinárias, com detrimento do resto da sua vida, a fim de que, durante esses rápidos anos de brilho, possam apoderar-se fortemente da imaginação de um homem e levá-lo a encarregar-se lealmente delas de uma maneira qualquer. Para levar a cabo semelhante empreendimento, a pura reflexão e a razão não dariam suficiente garantia. Por isso, a natureza deu à mulher armas e instrumentos necessários para lhe assegurar a existência, e só durante o tempo indispensável, porque a natureza, neste caso, procedeu com a sua usual economia. Assim como a formiga fêmea, depois da sua união com o macho, perde as asas que lhe seriam inúteis e até perigosas no período de incubação, assim a maior parte das mulheres, depois de 2 ou 3 partos, perde a beleza, naturalmente pela mesma razão. Donde resulta, as jovens considerarem geralmente as ocupações domésticas ou os deveres do seu estado como coisas acessórias e puras bagatelas, enquanto reconhecem a sua verdadeira vocação no amor, nas conquistas e tudo que daí depende, a toilette, a dança, etc. Quanto mais nobre e perfeita é uma coisa, tanto mais lenta e tardiamente se desenvolve. A razão e a inteligência do Romain só atingem completo desenvolvimento aos 28 anos. Na mulher, a maturidade do espírito dá-se aos 18 anos. Por isso, só tem uma razão, de 18 anos, estritamente medida. É esse o motivo, porque as mulheres são toda a vida verdadeiras crianças. Só veem o que têm diante dos olhos. Só pensam no presente, tomando a aparência pela realidade e preferindo as ninharias às coisas mais importantes. O que distingue o homem do animal é a razão. Chegado ao presente, lembra-se do passado e pensa no futuro. Daí a sua prudência, os seus cuidados, as suas frequentes apreensões. A razão débil da mulher não participa nem dessas vantagens, nem desses inconvenientes. Sofre de uma miopia intelectual que lhe permite, por uma espécie de intuição, ver de uma maneira penetrante as coisas próximas. O seu horizonte, porém, é limitado. Escapa-lhe o que está distante. Daí resulta que tudo quanto não é imediato, o passado e o futuro, atuam mais fracamente na mulher do que em nós. É também daí que parte a tendência muito frequente para a prodigalidade, e que por vezes chega a ser demência. No fundo do coração, as mulheres imaginam que os homens são feitos para ganhar dinheiro, e as mulheres para o gastar. Se o não podem fazer durante a vida do marido, desforram-se depois da sua morte. E o que contribui para lhes confirmar esta convicção é o marido dar-lhes dinheiro e encarregá-las de dirigir a casa. Tantos pontos defeituosos são às vezes compensados por uma vantagem. A mulher mais absorta no momento presente, por menos suportável que este seja, goza-o mais do que nós. Deste fato resulta essa jovialidade, que lhe é própria e a torna apta para distrair e por vezes consolar o homem acabrunhado de cuidados e de inquietações. Em circunstâncias difíceis, é preciso não desdenhar recorrer, como outrora os germanos, aos conselhos das mulheres, porque elas têm uma maneira de conceber as coisas totalmente diferente da nossa. Vão ao fim pelo caminho mais curto, porque fixam geralmente os olhares no que tem mais próximo. Nós, pelo contrário, não vemos o que nos salta aos olhos e vamos procurar muito mais longe. Precisamos que nos levem a uma maneira de ver mais simples e mais rápida. Acrescente-se ainda que as mulheres têm decididamente um espírito mais ponderado e não veem as coisas senão tal qual elas são, ao passo que nós, impelidos pelas paixões excitadas,
Aumentamos os objetos e aperfeiçoamos quimeras. As próprias aptidões naturais explicam a piedade, a humanidade, a simpatia que as mulheres testemunham aos desgraçados, ao passo que são inferiores aos homens no que diz respeito à equidade, à retidão e à escrupulosa probidade. Devido à fraqueza da sua razão, tudo o que é presente, visível e imediato exerce sobre elas um império contra o qual não conseguiriam prevalecer nem as abstrações, nem as máximas estabelecidas, nem as resoluções enérgicas, nem consideração alguma do passado ou do futuro, do que se acha afastado ou ausente. Possuem da virtude as primeiras e principais qualidades, mas faltam-lhes as secundárias e as acessórias. É, portanto, a injustiça o defeito capital dos temperamentos femininos. Isto resulta da falta de bom senso e de reflexão que já frisamos. E o que agrava ainda este defeito é que a natureza, recusando-lhes a força, deu-lhes a astúcia para lhes proteger a fraqueza, donde resulta a instintiva velhacaria e a invencível tendência para a mentira. O leão tem os dentes e as garras, o elefante e o javali as presas, o touro os chifres, a ciba a tinta, que lhe serve para turvar a água em volta dela. A natureza deu à mulher para se defender apenas a dissimulação. Esta faculdade supre a força que o homem tira do vigor dos membros e da razão. A dissimulação é inata na mulher, tanto na mais esperta como na mais tola. É-lhe tão natural usá-la em todas as ocasiões como a um animal atacado defender-se com as suas armas naturais. E procedendo deste modo, tem até um certo ponto consciência dos seus direitos, o que torna quase impossível encontrar uma mulher absolutamente verdadeira e sincera. É justamente por este motivo que ela compreende tão facilmente a dissimulação nos outros, e que não é prudente usá-la com ela. Desse defeito fundamental e das suas consequências nascem a falsidade, a infidelidade, a traição, a ingratidão, etc. Também as mulheres juram falso perante a justiça mais frequentemente do que os homens, e seria um caso para tratar, saber se deve admiti-las a prestar juramento. Sucede de tempos a tempos, certas senhoras, a quem não falta coisa nenhuma, serem surpreendidas nos estabelecimentos em flagrante delito de roubo. Os homens novos, belos e robustos são destinados pela natureza a propagar a espécie humana, para que esta não degenere. Tal é a vontade firme que a natureza exprime pelas paixões das mulheres. É certamente de todas as leis, a mais antiga e a mais poderosa. Desgraçados, pois, dos interesses e dos direitos que lhes opuserem obstáculos. Serão, no momento oportuno, suceda o que suceder, implacavelmente esmagados, porque a moral secreta, inconfessável e mesmo inconsciente, mas inata nas mulheres, é esta: fundamo-nos no direito de enganar aqueles que imaginam que podem, pelo fato de proverem economicamente a nossa subsistência, confiscar em seu proveito os direitos da espécie. É a nós que foram confiados, é de nós que dependem a constituição e a salvação da espécie, a criação da geração futura. É a nós que compete realizá-la com toda a consciência. As mulheres, porém, não se interessam absolutamente nada por este princípio superior in abstracto, compreendem-no apenas em concreto. E quando a ocasião se apresenta, não tem outro modo de o exprimir senão pela maneira de proceder. E sobre este assunto a consciência deixa-as muito mais em sossego do que se poderia crer, porque no íntimo do coração sentem vagamente que, traindo os seus deveres para com o indivíduo, cumprem-no ainda melhor para com a espécie que tem direitos infinitamente superiores. Como as mulheres são criadas unicamente para a propagação da espécie, e como toda a sua vocação se concentra nesse ponto, vivem mais para a espécie que para os indivíduos, e tomam mais a peito os interesses da espécie que os dos indivíduos, e o que dá a todo o seu ser e ao seu procedimento uma certa leviandade e opiniões opostas às dos homens, donde procede essa desunião tão frequente no casamento, que já se tornou quase normal. Os homens entre si são naturalmente indiferentes, as mulheres são, por índole, inimigas. Isto provém, talvez, de que Lodium Figulinum, a rivalidade que se restringe no homem aos que exercem a mesma profissão, abrange nas mulheres toda a da espécie, porque todas elas só têm uma mesma profissão, um mesmo fim. Na rua, basta que se encontrem para trocarem olhares de guelfos e de gibelinos. Salta aos olhos que, num primeiro encontro, duas mulheres têm mais embaraço, dissimulação e reserva, que teriam dois homens em caso idêntico. Pela mesma razão, os cumprimentos entre mulheres parecem mais ridículos do que entre homens. Note-se ainda que o homem, em geral, fala com uma certa consideração e humanidade aos mais ínfimos dos seus subordinados,
mas torna-se insuportável ver com que altivez uma senhora da sociedade se dirige a uma mulher de classe inferior, que não esteja ao seu serviço. A causa é talvez que entre mulheres as diferenças de classe são muito mais precárias que entre os homens e que essas diferenças podem facilmente ser modificadas ou suprimidas. A situação que um homem ocupa depende de 1000 considerações. Com respeito às mulheres, uma só decide tudo: o homem a quem souberam agradar. A sua única atribuição coloca-as numa certa igualdade bem mais marcada e por isso procuram criar entre elas diferenças de situação. Foi necessário que a inteligência do homem se achasse obscurecida pelo amor, para que chamasse belo a esse sexo de pequena estatura. Ombros estreitos, ancas largas e pernas curtas. Toda a sua beleza, de fato, reside no instinto do amor. Em lugar de o denominar belo, teria sido mais justo denominando-o inestético. As mulheres não têm nem o sentimento, nem a inteligência da música, mais do que o da poesia ou o das artes plásticas. Fingem-no por pura imitação, puro pretexto, para afetação explorada pelo desejo de agradarem. São incapazes de tomar uma parte desinteressada, seja em que for, e pela seguinte razão: o homem em todas as coisas esforça-se por dominar diretamente, ou pela inteligência, ou pela força. A mulher, pelo contrário, acha-se sempre e nem toda a parte reduzida a um domínio absolutamente indireto, isto é, o seu poder vem-lhe do homem, e é sobre ele só que ela exerce uma influência imediata. Portanto, a natureza leva as mulheres a procurar em todas as coisas um meio de conquistar o homem, e o interesse que parecem tomar pelas coisas exteriores é sempre um fingimento, uma sutileza, isto é, pura garridice e pura imitação. Disse o Rousseau: as mulheres em geral não apreciam arte alguma, não as conhecem e não têm talento nenhum. Aqueles que não se fiam nas aparências já certamente o notaram. Basta observar o que as ocupa e lhes atrai a atenção num concerto, na ópera ou na comédia. Notar a sem cerimônia com que, nas mais belas passagens das maiores obras-primas, continuam a sua tagarelice. Se é verdade os gregos não admitirem mulheres nos espetáculos, tinham muita razão. Nos seus teatros podia-se pelo menos ouvir alguma coisa. No nosso tempo, seria bom acrescentar ao mulier taceat in ecclesia, um taceat mulier in teatro, ou senão substituir um preceito pelo outro e suspender este último em letras grandes no pano da cena. Mas que melhor se pode esperar da parte das mulheres, se refletirmos que no mundo inteiro esse sexo não pode produzir um único espírito verdadeiramente grande, nem uma obra completa e original nas belas artes, nem fosse no que fosse, uma única obra de valor durável. Este fato é empolgante na pintura. Todavia, elas são tão aptas como nós para lhe compreender o lado técnico e cultivam assiduamente esta arte, sem conseguirem produzir uma só obra-prima, porque lhes falta justamente essa objetividade de espírito, que é sobretudo necessária na pintura. As mulheres banais nem mesmo são capazes de lhe compreender as belezas, porque natura non fact saltus. O Arte, na sua célebre obra Exame de Ingênios para las Ciências, que data de 300 anos, recusa às mulheres toda a capacidade superior. Exceções isoladas e parciais não alteram este estado de coisas. As mulheres são e permanecerão tomadas no conjunto, os filisteus mais completos e incuráveis. Devido à nossa organização social, absurda no último grau, que as faz partilhar o título e a situação do homem por muito elevados que eles sejam, excitam-lhe com encarniçamento as ambições menos nobres, e por uma consequência natural desse absurdo, o seu domínio, o tom que impõem, corrompem a sociedade moderna. Dever-se-ia tomar como regra esta sentença de Napoleão I. As mulheres não têm categoria. Chamfort diz também com muito acerto: são feitas para negociarem com as nossas fraquezas, com a nossa loucura, mas não com a nossa razão. Existe entre elas e os homens simpatias de epiderme, e muito poucas simpatias de espírito, de alma e de caráter. As mulheres são o sexus sequior, o sexo segundo a todos os respeitos, feito para se conservar à parte e no segundo plano. Certamente deve-se-lhe poupar a fraqueza, mas é ridículo prestar-lhe homenagem, o que até nos evita aos seus olhos. A natureza, separando a espécie humana em duas categorias, não fez as partes iguais. Foi o que muito bem pensaram em todos os tempos os antigos e os povos do Oriente. Compreendiam melhor o papel que convém às mulheres do que nós fazemos com a nossa galantaria à antiga moda francesa e a nossa estúpida veneração, que é, na verdade, a ostentação mais completa da tolice germano-cristã.
Isto só serviu para as tornar arrogantes e impertinentes. Por vezes fazem-me pensar nos macacos sagrados de Benarés, que têm uma tão grande consciência da sua dignidade sacrossanta e da sua inviolabilidade, que julgam que tudo lhes é permitido. A mulher no Ocidente, o que chamam a dama, encontra-se numa posição absolutamente falsa, porque a mulher, o sexo século dos antigos, não tem nada para inspirar veneração e receber homenagens, nem para levantar mais a cabeça que o homem, nem para ter direitos iguais aos dele. As consequências dessa falsa situação são demasiado evidentes. Seria para desejar que na Europa se colocasse no seu lugar natural esse número 2 da espécie humana e se suprimisse a dama, alvo das zombarias da Ásia inteira, de quem Roma e a Grécia também se riram. Esta reforma seria um verdadeiro benefício sob o ponto de vista político e social. O princípio da lei sálica é tão evidente, tão indiscutível, que parece inútil formular. O que se chama verdadeiramente a dama europeia é uma espécie de ser que não deveria existir. Só devia haver no mundo mulheres retiradas, aplicando-se aos trabalhos domésticos, e raparigas aspirando ao mesmo fim, e que se educariam sem arrogância, para o trabalho e para a submissão. É precisamente por haver damas na Europa que as mulheres de classe inferior, isto é, a maior parte, são muito mais para lastimar do que no Oriente. As leis que regem o casamento na Europa supõem a mulher igual ao homem, e tem assim um ponto de partida falso. No nosso hemisfério monógamo, casar é perder metade dos direitos e duplicar os deveres. Em todo o caso, visto que as leis concederam às mulheres os mesmos direitos dos homens, também lhes deveriam ter conferido uma razão viril. Quanto mais as leis conferem às mulheres direitos e honras superiores ao seu merecimento, mais restringem o número daquelas que têm realmente parte nesses favores e tiram às outras os seus direitos naturais, na mesma proporção em que deram direitos excepcionais a algumas privilegiadas. A vantagem que a monogamia e as leis que daí resultam concedem à mulher, proclamando-a igual ao homem, o que ela não é sob ponto nenhum de vista, produz esta consequência que os homens sensatos e prudentes hesitam muitas vezes em se deixarem arrastar a um tão grande sacrifício, a um pacto tão desigual. Entre os povos polígamos, cada mulher encontra quem se encarregue dela. Entre nós, pelo contrário, o número de mulheres casadas é bem restrito, e há um número infinito de mulheres destituídas de proteção, solteironas vegetando tristemente nas classes elevadas da sociedade, pobres criaturas destinadas a trabalhos rudes e difíceis nas classes inferiores. Ou senão, tornam-se miseráveis prostitutas, arrastando uma existência vergonhosa, impelidas pela força das circunstâncias, a formar uma espécie de classe pública e reconhecida, cujo fim especial é preservar dos perigos da sedução as mulheres felizes que encontrassem marido ou que ainda esperam encontrá-lo. Só na cidade de Londres há 80.000 mulheres públicas, verdadeiras vítimas da monogamia, cruelmente imoladas no altar do casamento. Todas essas desgraças são a compensação inevitável da dama europeia, com a sua arrogância e pretensões. Por isso, a poligamia é um verdadeiro benefício para as mulheres consideradas no seu conjunto. Demais, sob o ponto de vista racional, não se compreende o motivo porque, se uma mulher sofre de algum mal crônico, ou se não tem filhos, ou se está demasiado idosa, o marido não possa ter uma segunda. O que fez o sucesso dos Mormons foi justamente a supressão desta monstruosa monogamia. Concedendo à mulher direitos acima da natureza, impuseram-lhe igualmente deveres semelhantes, donde lhe provém uma infinidade de desgraças. Essas exigências de classe e de fortuna são, de fato, de um tão grande peso que o homem que se casa comete uma imprudência se não contrair um casamento brilhante. Se deseja encontrar uma mulher que lhe agrade completamente, procura-la-á fora do matrimônio e contentar-se-á em assegurar a situação da amante e dos filhos. Se pode fazê-lo de uma maneira justa, razoável, suficiente, e a mulher cede, sem exigir rigorosamente os direitos exagerados que só o casamento lhe concede, perde então a honra, porque o casamento é a base da sociedade civil. E prepara-se uma triste existência, porque é feitio do homem preocupar-se desmedidamente com a opinião dos mais. Se, pelo contrário, a mulher resiste, ocorre o risco de desposar um marido que lhe desagrada, ou ficar solteira, porque tem poucos anos para se decidir. É sob este ponto de vista da monogamia que é útil ler o tratado sábio e profundo de Thomasius de Concubinatu. Vê-se aí que, entre os povos civilizados de todos os tempos, até a Reforma, o concubinato foi uma instituição admitida, até certo ponto legalmente reconhecida e de forma alguma desonrosa.
Foi a reforma luterana que a rebaixou, porque encontrava nela uma justificação do casamento dos padres, e a Igreja Católica não podia ficar para trás. É ocioso disputar acerca da poligamia, visto que ela de fato existe em toda a parte e apenas se trata de a organizar. Onde é que se encontram verdadeiros monógamos? Todos, pelo menos durante algum tempo, e a maior parte, quase sempre, vivemos na Todos, pelo menos durante algum tempo, e a maior parte, quase sempre, vivemos na poligamia. Se todo o homem carece de várias mulheres, é perfeitamente justo que se encontre livre, e mesmo que seja obrigado a encarregar-se de umas poucas mulheres. Essas voltarão assim ao seu verdadeiro papel, que é o de um ente subordinado, e ver-se-á desaparecer deste mundo a dama, esse monstro da civilização europeia e da tolice germano-cristã, com as suas ridículas pretensões ao respeito e à honra. Acaba-se com as damas, mas acaba-se também com essas desgraçadas que enchem agora a Europa. É evidente que a mulher, por temperamento, é destinada a obedecer. E a prova é que aquela que se acha neste estado de independência absoluta, contrária ao seu temperamento, se liga imediatamente a qualquer homem por quem se deixa dirigir e dominar, porque carece de um senhor. Se é nova, arranja um amante. Se é velha, um confessor. O casamento é uma armadilha que a natureza nos prepara. A honra das mulheres, assim como a honra dos homens, é um espírito de corpo bem entendido. A primeira é a mais importante das duas, porque na vida das mulheres, as relações sexuais são a coisa principal. A honra para uma rapariga consiste na confiança que a sua inocência inspira, e para uma mulher na sua fidelidade ao marido. As mulheres esperam e exigem dos homens tudo quanto lhes é necessário, e tudo quanto desejam. O homem só exige uma coisa da mulher. As mulheres têm, portanto, que proceder de modo que os homens não possam obter delas essa coisa única, senão em troca da proteção que eles prometem dar a elas e aos futuros filhos. Dessa combinação depende a felicidade de todas as mulheres. Para obter, é indispensável que se auxiliem mutuamente e deem prova do espírito de corpo. Por isso, caminham como uma só mulher, e em filas unidas ao encontro dos homens que, devido ao predomínio físico e intelectual, possuem todos os bens terrestres. É esse o inimigo que se trata de vencer e conquistar para chegar, por meio dessa vitória, a possuir os bens da terra. A primeira máxima da honra feminina tem sido, pois, que se deve recusar implacavelmente ao homem todas as relações ilegítimas, a fim de o obrigar a uma espécie de capitulação por meio do casamento, único modo do elemento feminino obter proteção. Para atingir este resultado, a máxima precedente deve ser rigorosamente respeitada. Todas as mulheres com verdadeiro espírito de corpo velam pela sua execução. Uma jovem que se deixa seduzir torna-se culpada de traição para com todo o seu sexo, porque se esse ato se generalizasse, comprometer-se-ia o interesse comum. Expulsam-na da comunidade, acabrunham-na de vergonha. Perdeu por esse fato a honra. Todas as mulheres devem fugir dela como de uma pestífera. A mesma sorte espera a mulher adúltera porque faltou a um dos termos da capitulação consentida pelo marido. O seu exemplo seria de molde a desviar os homens de assinarem semelhantes tratados, de que depende a salvação de todas as mulheres. Além da honra peculiar ao seu sexo, a mulher adúltera perde igualmente a honra civil, porque o seu ato constitui um engano, uma falta grosseira à fé jurada. Pode dizer-se com certa indulgência, uma jovem enganada, não se diz uma mulher enganada. O sedutor pode bem pelo casamento restituir a honra à primeira, não pode restituí-la à segunda, nem mesmo após o divórcio. Vendo claramente os fatos, reconhece-se, portanto, que num espírito de corpo útil, indispensável, mas bem calculado e fundado no interesse, é o princípio da honra das mulheres. Não se pode negar a sua extrema importância no destino da mulher, mas não se lhe deve atribuir um valor absoluto, além da vida e dos fins da vida, e merecendo que se lhe sacrifique a própria existência. O que provaria, de um modo geral, que a honra das mulheres não tem uma origem verdadeiramente conforme à natureza, é o número de vítimas que lhes são oferecidas, infanticídios, suicídios das mães. Se uma rapariga, pelo fato de ter um amante, comete uma verdadeira traição para com o seu sexo, não esqueçamos que o pacto feminino havia sido aceito tacitamente, sem compromisso formal da sua parte. E como na maioria dos casos é ela a primeira vítima, a loucura nela é infinitamente maior que a depravação.